Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou o professor João Matos, estamos aqui para mais um vídeo. Nosso conteúdo de hoje vai ser sistemas de equações de primeiro grau. Na aula anterior a gente viu sobre álgebra básica e como converter o matematiquês, em letras, e como converter o português para o matematiquês e colocar em letras. E toda aquela parte algébrica, que parte basicamente da interpretação de texto, ela se transforma em uma equaçãozinha para resolver. E aí a gente chega no seguinte problema, que inspira esse sistema de equações. Se o meu problema me gera mais de uma letra, mais de uma coisa a ser interpretada, eu vou ter que me virar, entre aspas, para eu poder resolver esse tipo de problema que envolve duas coisas desconhecidas, certo? E aí, para duas coisas desconhecidas, eu preciso de duas informações diferentes. E se isso ocorre, eu consigo montar um sistema. Se eu consigo montar um sistema, existem métodos de resolução, certo? Então, nós vamos dividir aqui a aula em algumas partes, 3 partes mais ou menos. Primeiro, o que é um sistema, o que é uma equação e como é que a gente vai receber isso, certo? Como é que a gente vai manejar uma equação simples. Segundo passo, como é que a gente vai interpretar uma questão. Terceiro passo, como a gente vai resolver um sistema. Isso aí é altamente mecânico. Então, vamos lá. Para começar, um sistema de equações de primeiro grau. O que é uma equação de primeiro grau? A equação de primeiro grau são sentenças matemáticas. O que é uma sentença? É uma frase matemática, certo? Que estabelece, através da igualdade, uma relação entre termos conhecidos e desconhecidos. Basicamente, a gente tem números misturado com letras igual a alguma coisa, certo? Aqui eu botei ax mais b igual a 0, mas só por questão de informação, o x é a variável, o valor desconhecido, o a e o b são números que não são 0, beleza? O b pode até ser 0, mas, enfim, a gente, na maioria das vezes, ele não é 0. O que acontece? Acontece que a e b são números reais, qualquer um que você quiser aí, e o x, aqui, nosso grande x da questão, ele é chamado de variável ou incógnita, e ele é exatamente esse valor a ser desconhecido, ou conhecido, na verdade. Ele é o valor desconhecido a ser descoberto. E aqui eu trouxe alguns exemplos de equações simples, que só tem um termo desconhecido. São equações que a gente já tem um certo costume, que a gente tem um manejo para poder resolver. Joga para o outro lado, troca de sinal. Por exemplo, 3x menos 1 igual a 8. Você vai pegar o menos 1, enviar para o outro lado da igualdade, ele vai virar 1 mais 1. Pega o 3, está multiplicando x, manda dividindo, e aí você consegue uma resposta para aquele x, certo? E você tem um método de resolução para cada um desses carinhas aí, de forma bem tranquila. E agora, o que é um sistema? Por que a gente chama de sistema? É porque não é só uma equação. E também não é só uma incógnita, ou uma variável, ou um valor desconhecido. Normalmente a gente trabalha com duas variáveis, duas equações. Às vezes esse sistema, se você for pesquisar por aí, ele é chamado de um sistema 2x2, certo? Ou sistema linear 2x2. Por que 2x2? É porque são duas equações por duas incógnitas. E aí a gente precisa encontrar valores para essas incógnitas, para essas variáveis, que respondam às duas equações ao mesmo tempo, certo? Eu estou obrigando elas duas as duas responderem uma sentença matemática individualmente. Então, ela precisa responder as duas para poder ser uma solução geral, certo? E aí, vamos lá. O sistema é chamado de sistema de primeiro grau ou sistema de equações de primeiro grau quando o maior expoente da incógnita é 1, certo? Professor, existe então sistemas com equação de segundo grau? Existe. Porém, não é uma coisa comum, não é uma coisa útil, certo? Então, aqui está dizendo só que os sistemas mais comuns que iremos nos deparar e serão feitos são 2x2. Duas equações, duas variáveis, certo? E aí, e agora? Muitas vezes a gente vai ver só o exemplo cru e uma resolução, sem muito motivo, certo? Mas, sempre que você vê esse tipo de coisa, ele está lhe dizendo o seguinte: esse x e esse y que estão dentro dessas chaves são termos desconhecidos que tem que obrigatoriamente satisfazer essa equação e a de baixo também. Então eu estou falando de duas sentenças matemáticas, a primeira e a segunda,
que estão trazendo valores desconhecidos e que estão amarrados por uma determinada operação. No caso, ó, é o primeiro número somado com o dobro do outro número, está dando igual a 2. O triplo do primeiro número menos o quádruplo do segundo número está dando igual a 6. E aí a gente tem que trabalhar em cima disso para descobrir que números são esses. Ah, professor, sempre vai ser x e y? Não, vão ser letras qualquer. O importante é que você entenda que é uma incógnita, é um valor desconhecido, certo? É um pontinho de interrogação na mente da gente, beleza? E aí a gente vai resolver agora a parte interpretativa das questões, ok? Então, ó, vamos trabalhar inicialmente para interpretar e montar um sistema. Precisamos entender o que pensar quando a gente se deparar com determinada questão e montar um sistema. Parte boa, existem questões típicas de sistema. Essa aqui é uma delas, que apesar de ser raro, elas aparecem. Dependendo da sua banca de concurso, elas aparecem. Esses exemplos aqui eu peguei da banca IDECAN, que vai ter um concurso aqui da minha cidade. Estou montando esse preparatóriozinho de matemática, certo? Então, o que vai mudar, professor, para outras bancas? Só o que a questão vai querer. Só o estilo de questão. Mas a resolução e o método de interpretação e mecânico é o mesmo. Vamos lá. A diferença entre dois números naturais são 2 unidades. E o produto desses dois números é igual a 675. Qual é o valor da soma desses números? Então, o que é que eu tenho que me ater? Eu tenho que montar o sistema. Ó. Diferença é subtração entre dois números. Eu não sei quais são esses dois números. Eu vou atribuir letras A e B. Então, A menos B é igual a 2. O produto é multiplicação. Então, o produto desses dois números é 675. Qual o valor da soma? Então, o produto é multiplicação. A vezes B dá 675. E qual é a pergunta? A pergunta é a soma A mais B. Então, como é que ficaria meu sistema? Meu sistema seria esse. A menos B está dando 2. E A vezes B está dando 675. E aí eu resolveria esse sistema, utilizando os métodos que eu vou explicar mais na frente. E encontraria o valor da soma, certo? Vamos para o próximo. Também, ó, é um pouco mais extenso, mas é bem direto em relação ao que ele quer. Considere dois números reais, A e B. Sabe-se que A e B são números distintos. Multiplicando-se A pelo sucessor de seu dobro, o resultado é 15. E multiplicando-se B pelo sucessor do seu dobro, o resultado também é 15. Então, quanto é a soma de A mais B? Vamos montar o sistema e ver o seguinte, ó. Sabe-se que A e B são números distintos. Multiplicando-se A, multiplicação de A, pelo sucessor do dobro. O dobro é 2A, o sucessor mais 1. O resultado é igual a 15. E multiplicando-se B pelo sucessor de seu dobro, o dobro é 2B mais 1 dá 15, certo? Aqui é o dobro, o sucessor do dobro. E isso aqui está dando igual a 15. Então ele pergunta a soma de A mais B. A gente resolveria isso, encontraria o A e o B e aí somava, certo? Vamos para o próximo. Os próximos são exemplos mais contextualizados, que é muito mais fácil você se deparar com esse tipo de coisa. Aquelas ali são questões que são bem diretas ao ponto. Essas aqui são mais cobradas porque elas requerem mais interpretação, certo? Então é o seguinte, uma pizzaria vendeu em um dia 30 pizzas, entre doces e salgadas, e arrecadou R$ 855. Se o preço de cada pizza doce é 25 e cada pizza salgada é 30, então a diferença entre o número de pizzas doces e salgadas vendidas no mesmo dia é quanto? Então vamos lá, muita atenção. Ó, as informações. Quando eu digo que a equação ela vai vir com duas incógnitas, as nossas incógnitas já são doce e salgada. E duas informações que vão gerar duas equações. Qual é a primeira informação? A pizzaria vendeu em um dia 30 pizzas doces e salgadas. Então, se eu somar todas as doces com todas as salgadas, tem que dar 30, certo? A segunda informação, se o preço de cada doce é 25 e o preço de cada salgado é 30, e ele arrecadou 875, o preço total vai ser o quê? Vai ser R$ 25 vezes cada doce, 25 vezes D, somado com 30 vezes S, porque cada salgado é 30, então 30 vezes a quantidade de pizzas salgadas. E esse valor vai dar, no total, 855. Como é que vai ficar nosso sistema? Tá lá, ó. D mais S é 30, pela primeira informação. 25D. Por que eu tô chamando D e S? Porque é D de doce e S de salgado, certo?
Preço é XY? Não obrigatoriamente, estou usando D e S. E está sendo resolvido, beleza? Mais na frente a gente vai resolver. Eu tô só te explicando como é que tu vai tirar do português e montar o sistema. Tá certo? Ó, se o preço de cada pizza doce é R$25, o total de pizzas doces vai ser 25 vezes D. Quando eu digo total, é o total arrecadado de pizza doce. 25 vezes D. 25, que é o preço de cada uma, vezes a quantidade, D. Mas, se cada pizza salgada é R$30, quanto que eu vou arrecadar só com salgadas? 30 vezes a quantidade delas. Então, 30S. Fechou? Quando eu somo as duas, eu tenho o total arrecadado na pizzaria toda. Que ele já me disse que é 855. Beleza? Então, ó. Espero que qualquer coisa você volta um pouquinho ou pergunta no comentário. Mas o cerne da parada é essa. Vamos para o nosso último exemplo aqui. A gente tem o seguinte. Em um cinema, um atendente esqueceu-se de separar a quantidade de ingressos vendidos como uma entrada inteira e como meia entrada. Cada ingresso custa R$20 e a meia custa 10. Sabendo que ele vendeu um total de 150 ingressos e que o valor recebido foi 2.000. Quantas pessoas pagaram pela meia? Então, ó, vamos lá, vamos montar nosso sistema. Como é que ficaria aqui? Ficaria, ó, o I, que é inteira, né? E o M, que seria a meia. Eu vou passar para o próximo que tem o sistema lá feito. Vamos lá? Pronto. Sistema aqui feito. O I, que são as entradas inteiras, o M são as entradas meias. O total de ingressos foi 150. Ó. Então, todos os ingressos inteiros, mais todos os meias, somados dão 150. E eu arrecadei R$2.000. Mas, ó, atenção. Cada inteira custa 20, então 20 vezes I de inteira. Mais 10 vezes M de meia. Quando eu somar tudo isso, dá 2.000, desculpa. Certo? Então, estou tirando português, botando no matematiquês, montando o sistema. Agora, e para resolver? Para resolver, nós vamos para o quadro, porque nós temos dois métodos diferentes. Eu vou resolver essa questão e a anterior, cada um utilizando um método. Vamos lá. Nosso primeiro método é o método da adição. Por que a adição? Porque a gente vai montar nosso sistema. Esse aqui é exatamente o exemplo que a gente fez lá no quadro. Eu vou trazer a montagem para cá. Deixa eu só ampliar aqui um pouquinho para vocês enxergarem melhor. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que uma pizzaria vendeu em um dia 30 pizzas entre doces e salgadas e arrecadou R$855. Se o preço da doce é 25 e o da salgada é 30, então qual a diferença entre o número de pizzas doces e salgadas? Então eu quero saber a diferença entre o número de pizzas doces e as salgadas. Certo? E aí meu sistema que a gente tinha montado lá era todas as doces mais todas as salgadas tem que dar 30. Certo? E aí eu tenho que cada doce custa R$25. E aí o total arrecadado só com pizza doce é 25 vezes D. Mas cada salgada custa 30. Então o total arrecadado só com salgado é 30 vezes S. E isso vai dar 855. Como é que você vai fazer pelo método da adição? Você vai fazer o seguinte. Você vai ter que multiplicar uma das suas duas equações de tal forma que você encontre um termo cancelável. Da seguinte forma. Observe que eu vou multiplicar essa primeira equação por menos 25. O porquê você vai já entender. Vamos ter o quê? Vamos ter menos 25D, só a primeira. Menos 25S igual menos 3 vezes 25, 775. Com o zero, 750. Beleza? Multipliquei cada pedacinho por menos 25. E o resto embaixo continua ok. 25D mais 30S igual a 855. E agora? Agora a gente vai fazer exatamente a adição, que é somar. Eu vou somar as duas equações. Menos 25D mais 25D dá 0D, ou seja, se cancela. Por isso que eu chamei de termo cancelável. Então, esses caras se cancelam. Quando eu faço menos 25S mais 30S, sobra só 5S. Quando eu faço menos 750 mais 855, sobra 105. Certo? E aí eu faço o S é igual a 105 dividido por 5, que vão dar 21.
certo? E para descobrir as doces, eu venho bem aqui, ó. Se a soma de doce e salgado dá 30, e eu descobri que os salgados são 21, então as doces vão ser 9. Doce é igual a 30 menos 21, que dá 9. E qual era a pergunta mesmo? A pergunta é doce menos salgado, ou salgado menos doce. É a diferença entre o número de pizzas doces e salgadas vendidas nesse dia, certo? Vai dar 21 menos 9, ou 9 menos 21, né? Doce, 9, menos 21. Isso aqui vai dar menos 12. Essa é a diferença, menos 12. Se seguir essa ordem, né? Do jeitinho que tá escrito aqui, é feito assim. Você fica 9 menos 21. E o outro método, professor? O outro método é por substituição. Vamos aqui. De novo, a questão do cinema. Deixa eu dar uma ampliadinha nela aqui, para a gente enxergar melhor. A gente tem que... Eu tenho inteiras e meias. Eu sei que todas as inteiras, mais todas as meias, vão ser 150 ingressos. 150. E eu sei que cada inteira custa 20 reais, mais cada meia custa 10 reais, e o valor arrecadado é de 2.000. E agora, como é que eu faço? Eu vou fazer pelo método da substituição. O que é que isso quer? Como é que é esse método? O método da substituição pede que você escolha uma das duas equações. Eu vou escolher a primeira por questão de simplicidade. E isole uma das letras. I é igual a 150 menos M. E agora? Você vai vir na segunda equação, a que você não mexeu, e trocar essa letra isolada. Ó. Eu não isolei o I, pois em vez de 20i, eu vou botar aquilo ali que eu encontrei. 150 menos M. Mais 10M igual 2.000. Certo? Por que eu fiz isso? Porque pela primeira equação, eu descobri uma informação, que o I é 150 menos M. E estou utilizando ela na segunda equação. E agora eu tenho que fazer o famoso chuveirinho. Eu vou ter 20 vezes 150, que vai dar 3.000, certo? Menos 20M mais 10M igual a 2.000, certo? Aí eu vou ter que separar letras e números. Quando eu fizer 3.000 menos 20M mais 10M, fica menos 10M igual 2.000. Jogo isso aqui para o outro lado e trago esse 2.000 para cá. Então vai ficar 3.000 menos 2.000 igual 10M. E agora, 3.000 menos 2.000 dá 1.000. Então, 10M é 1.000. Então, o M é 100. Então, foram 100 ingressos meia. Hora. Então, quantas pessoas pagaram por meia entrada? 100. Tá respondido. E se eu quiser saber as inteiras? As inteiras é 50, porque a soma tem que dar 150. Fechou? O método da adição, você vai ter que somar as equações. De uma forma que o termo se cancele. Uma das letras suma. No método da substituição, você vai escolher uma letra para isolar e vai fazer ela sumir na outra equação. Substituindo por aquele negócio que você encontrou do outro lado. Certo? Bom, espero que tenha ajudado. Bons estudos. Qualquer dúvida, pode deixar aqui no comentário. Não se esqueça de se inscrever e dar um likezinho aí para ajudar a gente aqui no canal. Até a próxima e um forte abraço.